tratar de um tema muito intrigante, muito interessante, que é a projeção da consciência. Projeção da consciência que recebe vários outros nomes. Talvez você já tenha escutado esse termo, projeção da consciência, ou talvez você tenha escutado como sendo desdobramento, que é um outro nome que se dá para esse fenômeno. Um outro nome que se dá também é projeção astral. E um outro nome que ainda se dá é viagem astral. Se é projeção astral, se é viagem astral, se é desdobramento, se é projeção da consciência, o nome tanto faz, o nome é menos importante. O que importa é que você tenha conhecimento deste fenômeno, é um fenômeno humano, é uma ação que acontece com todos nós, a todo tempo. Eu vou explicar para você como isso funciona, e uma vez que você compreenda o funcionamento da projeção astral, da projeção da consciência, você vai poder utilizá-la de uma forma mais favorável para a sua vida, para ampliar o seu autoconhecimento, para ampliar o seu poder pessoal e assim por diante. E eu tenho certeza de que essa apresentação vai agradar muito, porque você vai, no fundo, vai tomar contato com coisas que você, no fundo, já sabia, apenas precisava se lembrar daquilo que você já sabia. Vamos começar fazendo uma definição do que é a projeção de consciência. É como se quiséssemos, então, adequar o nosso dicionário. Por viagem astral, por projeção astral, por projeção da consciência, por desdobramento, vamos entender aquela situação onde o indivíduo, no caso você mesmo ou qualquer pessoa, ele consegue se desdobrar de seu corpo físico, ou seja, ele possui uma consciência, você possui uma consciência, e você consegue projetar esta consciência para além dos limites de seu próprio corpo. Então você acabou de escrever aqui na nossa webconferência a cidade de onde você está me ouvindo. Então você conseguiria projetar a sua consciência, o seu corpo astral, do local onde você está e direcioná-lo para uma outra situação, para um outro lugar, para um outro espaço e até mesmo para um outro tempo diferente do que você está vivendo agora. Isso é possível? Isso não é possível? É o que veremos nessa apresentação, que tem como objetivo mostrar para você como funciona esse fenômeno e como você pode, desde já, exercer e aplicar essa técnica, esse fenômeno, ainda hoje, aí na sua casa. Como é que você pode fazer isso? Vamos, então, dentro dessa definição da projeção da consciência, fazer uso de alguns textos sagrados de várias correntes e tradições religiosas. Um primeiro texto sagrado, onde a gente vai encontrar referências da projeção da consciência, da viagem astral, é na própria Bíblia. O livro do Gênesis, por excelência, é um livro onde você vai encontrar muitas referências disso, principalmente no começo, lá no capítulo 2, quando Deus criou o homem, ele cria o corpo do homem, e depois ele coloca no corpo desse homem o sopro de vida, coloca no corpo desse homem a alma. Essa é a definição bíblica, a definição que é aceita tanto pelos judeus como pelos cristãos. Então, de cara aqui, nós já temos uma referência muito importante, que a sua alma é uma essência, vamos assim dizer, é entre aspas, uma coisa que está inserida no seu corpo. Essa é a referência bíblica principal, onde corpo e alma são duas instâncias distintas. Mas uma referência que eu gosto muito, e aí não é do Antigo Testamento, uma referência do Novo Testamento, está no segundo livro de Coríntios, que foi escrito por Paulo, o apóstolo. No versículo 2 do capítulo 12, ele cita o seguinte: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso.
e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Está aí a primeira referência bíblica do Novo Testamento de uma projeção astral. Então, Paulo citando esse cristão que ele tem contato e que fez uma viagem de projeção da consciência, e aí a alusão muito clara, né? Se essa projeção, se esse homem, quando teve essa visão do paraíso, se ele estava no corpo, se ele estava fora do corpo, isso ele não sabe dizer. Mas ele sabe dizer que esse homem, que essa pessoa que ele conhece, que esse cristão, teve uma visão do paraíso, e nesta visão ele ouviu palavras angelicais, palavras inefáveis, palavras divinas. Isso é uma descrição da projeção astral. Você pode, então, acessar o plano espiritual pela projeção da consciência, sem dúvida. Você pode acessar tanto o plano físico como o plano espiritual, coisas que vamos ver daqui a pouco com mais detalhes. Mas não é apenas a Bíblia que mostra relatos de projeção da consciência. Os textos védicos, existe uma passagem muito interessante que mostra, eu vou ler aqui o texto: o ser humano é como um cocheiro na carruagem. A carruagem é seu corpo, e o cocheiro é a sua consciência astral. O cocheiro pode deixar a carruagem pelo período que desejar. Se a carruagem quebrar, o cocheiro pode sair permanentemente, morar nos domínios astrais e retornar e conseguir uma nova carruagem. A carruagem é o seu corpo. Então você pode, como cocheiro dessa carruagem, abandonar a carruagem por um tempo, ou se a carruagem ficar quebrada, você pode abandoná-la definitivamente até encontrar uma nova carruagem. Então, temos o texto da Bíblia, temos os textos dos Vedas, e aí os textos egípcios também, onde nós encontramos várias referências. Na verdade, existem muitas referências dos textos antigos. Os textos egípcios datam aí 6.000 anos, e eles já faziam a distinção entre corpo físico e corpo astral. O corpo astral para os egípcios era chamado de Ka, que você já deve ter ouvido falar aí do Ford Ka. O Ford Ka vem desse, é o corpo astral dos egípcios, daí vem o nome do Ford Ka. E o Ba, que é o próprio espírito. E nos textos egípcios se falava que o Ka, o corpo astral, poderia tranquilamente abandonar o corpo físico a partir de algumas técnicas específicas, a partir de alguns exercícios, e os egípcios faziam uso desse expediente para processos cirúrgicos, por exemplo. Então, quando tinha que fazer um tratamento, uma amputação de uma perna, por exemplo, uma cirurgia em alguma parte do corpo, os egípcios dominavam isso. Então, o que eles faziam? Eles faziam um exercício onde esse paciente fazia a projeção da consciência, ou seja, a consciência desse paciente deixava o corpo. Nesse período, eles faziam a cirurgia, e uma vez feita a cirurgia, então a consciência dessa pessoa voltava, migrava novamente para o corpo físico. Essa tecnologia energética astral era plenamente conhecida pelos egípcios. Então temos aí já 3 referências históricas. A primeira referência bíblica, no capítulo 12 do livro dos Coríntios, escrito por Paulo apóstolo, a referência védica e a referência egípcia. Entretanto, eu não quero ficar dando referências nem provas da existência ou da comprovação ou não da viagem astral. Eu não vou perder tempo com isso. Aqui eu poderia ficar relatando bibliografias, depoimentos de pessoas. Não. Esse caminho número 1, que é o caminho de ficar dando provas, ele não me interessa, porque principalmente você chega a uma determinada fase da sua vida em que você desiste de ficar provando as coisas para as pessoas. Talvez isso seja até um sinal de maturidade, quando você tem que ficar provando para as pessoas que você está certo, que aquilo que você fala é verdadeiro. Você ainda está num nível de consciência, mas você chega a uma fase na sua vida em que você não quer provar mais. Você apresenta a situação. Se a pessoa quer acreditar, bem; se ela não quer acreditar, isso é um problema dela. Então eu não vou ficar dando provas, nem provas bíblicas, nem provas védicas, nem provas egípcias. Eu vou pelo caminho número 2, que é o faça você mesmo. Você quer uma constatação de que a projeção da consciência é um fenômeno verdadeiro?
de que realmente acontece? Então, muito bem, eu vou te mostrar as técnicas, você vai começar a praticá-las, e aí você vai tirar as suas próprias conclusões, que eu acho que é algo bem mais interessante e bem mais simples. Aí você vai poder dizer que conhece, que você sabe a respeito. Você não vai ficar acreditando se a projeção ou se a viagem astral é verdadeira, ou não acreditando que exista a possibilidade de viagem astral. Você faz a experiência e tira suas próprias conclusões, e aí você mesmo será suficientemente inteligente e suficientemente capaz de constatar a existência disso, ou não. Muito bem. Como é que nós vamos então fazer essa experiência? A primeira coisa que temos que nos ater é entender, ou melhor, eu não usaria nem a palavra entender, é você assumir definitivamente que a projeção da consciência, a viagem astral, é uma coisa muito antiga. Então, não se trata de nenhuma novidade, não estamos agora inventando a roda, não estamos criando algo novo, falando uma coisa assim, que até então nunca foi comentada, não. Isso se trata de um fenômeno muito antigo. E quando nós somos convidados a reavaliar o conhecimento dos antigos, nós nos damos conta de que talvez a única explicação possível para que os antigos tivessem conhecimentos tão avançados, tão precisos, tão claros de realidades que apenas hoje nós estamos descobrindo, a única explicação que nós temos é que, de fato, a projeção astral já era uma técnica dominada, como de fato era, pois estava relatada já nos textos antigos. Existem outras teorias, né, que tentam mostrar que o conhecimento dos antigos talvez vinham, estou me lembrando agora daquele livro, eram os deuses astronautas, que talvez então os povos antigos já dominassem algum tipo de tecnologia, talvez os antigos já fossem astronautas, já conseguissem fazer medições, mas quando a gente começa a compreender o fenômeno da projeção astral, nós começamos a nos perguntar que talvez este conhecimento antigo venha por outras fontes. Eu tenho aqui um livro, quero mostrar para vocês. O livro se chama Viagem Astral. É um livro muito bom, por sinal, Gavin e Giovanni Frost. E eu vou dedicar a leitura de um parágrafo que eu achei extremamente interessante, que nos fala sobre a necessidade de reavaliarmos o conhecimento antigo. Vou ler para vocês. E o texto diz o seguinte, prestem atenção. As pirâmides e a esfinge do Egito antigo testemunham a grandeza da civilização que existiu naqueles tempos. O papiro Hindi foi encontrado no Egito. Neste papiro estão inscritos todos os graus de latitude do Equador ao Polo Norte. Isso é realmente uma coisa incrível, porque você vai se perguntar, como é que esse povo tão antigo tinha acesso a esse conhecimento? Hoje, continua o texto, com a sofisticação dos satélites, achamos que o conhecimento que os egípcios tinham do planeta supera qualquer coisa que eles pudessem esperar do estado evidente de sua ciência. Os maias antigos criaram um calendário mais preciso do que aqueles que utilizamos hoje. Os maias conseguiram registrar o movimento dos planetas com uma precisão de um dia em 6.000 anos. Somente depois da invenção do relógio de cristal atômico, os cientistas modernos conseguiram fazer um pequeno progresso na precisão do calendário maia. Outras culturas da América do Sul também tinham conhecimentos e habilidades surpreendentes. As estruturas monumentais e construções de cidades feitas de pedras cortadas pelos incas nos topos de montanhas são um famoso enigma que permanece inexplicado. Os modernos equipamentos de construção teriam dificuldade em copiar o trabalho dos incas. Ao ver essas montanhas, os empreiteiros balançam a cabeça maravilhados e espantados. E apesar de uma oferta milionária de financiamento, nenhum empreiteiro
tentou até hoje copiar tal obra. Ao norte, os irmãos astecas dos Incas eram construtores de pirâmides. As medidas básicas da pirâmide do Sol, próxima à cidade do México, são idênticas às medidas básicas da grande pirâmide de Gizé, no Egito. Os ingleses antigos construíram grandes monumentos de pedras, ou megalíticos, em uma medida muito exata que os astroarqueólogos chamam de jarda megalítica. Essa medida é baseada no pé, que não é, como muitos supõem, derivada da anatomia de algum rei, mas é uma medida astronomicamente perfeita. E para finalizar, há muitas outras crenças comuns divididas por povos que foram separados por milhares de quilômetros. Vários teóricos têm apresentado hipóteses diferentes para o conhecimento científico muito sofisticado mostrados pelos povos antigos. Em anos recentes, a teoria dos astronautas antigos recebeu muita atenção, mas, na nossa opinião, pode ter havido astronautas no passado. Porém, a viagem astral nos parece ser uma forma muito mais fácil para a transmissão do conhecimento de uma civilização antiga para outra. Porque é exatamente isso que acontece no fenômeno astral. Como é que eu posso ter acesso com precisão que somente hoje os cientistas estão alcançando de tempo e de espaço? Pela viagem astral, você pode percorrer o mundo todo? Pela viagem astral, você pode, de repente, se você quiser assim, você pode chegar até a Lua ou a outros planetas, você pode dar a volta ao mundo. E essas precisões de medidas, tanto na escala espacial como na escala temporal, a viagem astral seria uma boa resposta quando nos perguntamos como será que eles conseguiram alcançar tamanha precisão. Porém, com a chegada da Idade Média, período de Inquisição, a viagem astral, a projeção da consciência, que era uma arte, que era uma ciência extremamente praticada por muitos povos e que era conhecida no Ocidente, começou a sofrer repreensões. Na verdade, os antigos padres da Igreja da Idade Média começaram a proibir o uso da viagem astral. Essa proibição foi tão violenta, foi tão forte, que a proibição alcançou até mesmo os povos do Oriente, que através de processos de meditação também faziam projeções da consciência, e a partir desse momento, a partir desse período negro da história, esse período que é chamado Idade das Trevas, a projeção da consciência acabou caindo no esquecimento por muitos, ficando restrita a apenas pequenos grupos que exerciam esse método, essa técnica, de forma escondida, até mesmo para não ser queimado numa fogueira da igreja. Porém, nos últimos 20 anos para cá, a projeção da consciência, a viagem astral, vem sendo amplamente discutida, novos livros vêm sendo publicados, novas experiências vêm sendo relatadas, e sim, você já fez uma viagem astral, você já fez uma projeção da consciência. Eu vou mostrar para você que você faz esse processo de viagem astral todas as noites. E, para que possamos começar, eu vou propor para ti 2 exercícios muito simples que você poderá realizar amanhã, essa semana, com algum amigo, com algum familiar, com alguma pessoa que você conhece. Primeiro exercício, você vai fazer assim. Você vai fazer uma espécie de brincadeira com uma pessoa que você já conhece, porém, você nunca visitou a casa dela e você não faz a menor ideia de como é a casa dessa pessoa. Pode ser, por exemplo, um amigo de internet, alguém que você conheça. E você, então, vai combinar com essa pessoa dela relatar como é a casa onde ela mora. Só que antes, você terá feito o seguinte: você vai se deitar à noite antes de dormir e vai mentalizar a presença dessa pessoa e vai determinar conscientemente que ao longo desta noite você vai fazer uma visita na casa dessa pessoa essa que você nunca foi na casa dela e você não faz a menor ideia de como é essa casa.
Na manhã seguinte, você acorda, pega papel e caneta e escreve algumas ideias de como é que você acha que é a casa dessa pessoa. E aí então você conclui a brincadeira. Você pode mandar um e-mail para ela, ou você pode perguntar para ela como é uma descrição da casa dela, ou quem sabe vai até visitá-la. E compara então com as coisas que você anotou no seu caderno. Você vai ver que muitas das coisas que você escreveu ali vai bater certinho com aquilo que você intuitivamente acessou durante o seu sono. Mas você pode fazer um processo mais rápido, porque a projeção da consciência, ao contrário do que a gente imagina, uma coisa assim, de outro planeta, uma coisa muito difícil, uma coisa inalcançável, ela pode acontecer em questão de segundos. Então você está caminhando na rua e você vai virar a esquina de um lugar que você ainda não conhece, ou pode de repente até ser um lugar conhecido, e você mentaliza, antes de chegar na esquina, o seguinte: o que será que eu vou encontrar ao dobrar a esquina? O que eu vou encontrar do outro lado ali da rua quando eu alcançar aquela esquina? O que será que eu vou ver? E por alguns segundos, faça isso relaxadamente, faça isso tranquilamente, e enquanto está caminhando, se pergunte: o que será que eu vou encontrar ao dobrar aquela esquina? E responda essa pergunta para você mesmo. E quando você vira a esquina, entra na outra rua, procure observar se aquilo que a sua intuição pescou para você não bate certinho com aquilo que você tinha visualizado. É claro que no começo, pelo fato de você estar bastante destreinado no processo intuitivo, não apenas destreinado no processo intuitivo, você aprendeu a não confiar na sua intuição, é claro que o nível de erros e acertos vai oscilar bastante. Mas na medida em que você for praticando a técnica, for confiando na técnica e for exercitando a sua intuição, os níveis de acerto vão crescendo dramaticamente a ponto de você ficar realmente espantado. O que aconteceu? Aconteceu que naquele segundo onde você estava caminhando, você permitiu que a sua consciência fosse adiante e voltasse e contasse para você o que é que tinha do outro lado da rua. E aí quando você vai lá e constata, era exatamente aquilo que você tinha intuitivamente percebido. Isso em si já é uma viagem astral. Isso em si já é um desdobramento da consciência. Não talvez nos moldes que você ouviu falar de viagem astral, de projeção astral, mas inegavelmente este já é um fenômeno de projeção da consciência, porque a sua consciência se projetou adiante de você e voltou para contar o que é que ela percebeu. Porém, nós vamos aqui hoje aprender uma técnica específica para você fazer aquela projeção da consciência clássica, aquela viagem astral clássica que talvez você já viu em algum filme, ou talvez você já viu em algum vídeo, né? ou leu em algum livro a respeito. Então nós vamos aprender esse método mais clássico. Existem várias formas de você realizar projeção da consciência. Eu te adianto os dois mais fáceis. O primeiro método é pelo sonho, ou seja, é também chamado de sonho lúcido, e eu vou explicar já já no que se trata isso. Então, você vai fazer uma projeção da consciência naquele período quando está dormindo. O segundo método é um método que você faz a projeção em um estado de meditação. Isso acontece muito e frequentemente. Então, você entra no estado meditativo, você entra no estado alfa, você entra nesse estado de silêncio interior, e então acontece esse momento onde, se você quiser, durante a sua meditação, você faz a projeção da consciência e retorna a hora que quer, faz o seu desdobramento, faz a sua viagem astral tranquilamente, sem nenhum problema. Existe um terceiro modo, também conhecido, que são exercícios específicos para a projeção da consciência, que, aliás, eu estou preparando em formato de áudio MP3 alguns exercícios de projeção da consciência para você aplicar em casa, para você utilizar. Enquanto você não tem esses áudios, você pode fazer esse primeiro método. O segundo método de meditação envolve um pouco de disciplina. Você tem que se tornar um meditador. Isso é ensinado, por exemplo, para o grupo dos guardiões alfapsíquicos, como trabalhar a meditação. Mas se você não é um meditador, se você não tem exercícios específicos de projeção, você pode utilizar esse método, que é um método mais acessível a todos, porque, na verdade,
todos dormem à noite e todos sonham, e você vai perceber que é possível transformar o seu sonho numa viagem astral, numa projeção da consciência. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo para mim? Será que eu serei capaz de fazer uma projeção da consciência? Então temos aí 3 perguntas. Você sonha? Se a resposta é sim, então você já está meio caminho andado. Você está apto para conseguir fazer projeção da consciência. A pergunta 2. Você sabe sonhar acordado? Ou seja, você é capaz de parar assim de vez em quando, ficar olhando assim para o nada, ficar imaginando, divagações com a sua mente, ficar imaginando que você está numa praia, ou ficar imaginando que você está numa montanha. Você é capaz de fazer esse exercício de imaginação? Se você é capaz de fazer isso, então você já tem uma ferramenta a mais que comprova que sim, você é capaz de fazer uma projeção da consciência. E a terceira, a pergunta é muito parecida com a primeira. Você é capaz de se imaginar em um local diferente? Ou seja, você é capaz de, pelo uso da imaginação, estando aí na sua casa, lembrar ou projetar você num outro lugar e concentradamente você consegue imaginar que você está caminhando nesse lugar, você consegue visualizar, por exemplo, a casa de um parente seu, imaginar que você está lá sentado no sofá ou conversando com alguém. Se você é capaz de fazer isso com o processo imaginativo, então você também será capaz de fazer isso no processo de projeção da consciência. Agora, existem algumas situações que vão impedir você de se lembrar desse processo de projeção. Vamos ficar atentos ao fato de que, primeiro, você sempre sonha. Todas as noites você está sonhando. Porém, existem algumas razões que podem impedir você de sonhar. A primeira delas é o cansaço. Então, se você teve um dia muito agitado, onde muita da sua energia foi requisitada, então as chances de você se lembrar de seus sonhos naquele dia são menores, são mais reduzidas. E se faz tempo que você não se lembra de seus sonhos, pode ser que você esteja aí no estado de tensão, de estresse, de fadiga muito grande e precisa descansar mais, precisa talvez tirar férias para voltar a se lembrar de seus sonhos. Essa é a causa número 1. A causa número 2, impressões inesperadas. O que é isso? Significa que sim, você sonhou, só que, repare, nós temos 5 sentidos, concordam comigo? Visão, audição, tato, olfato, paladar. E você entende que sonho é apenas quando você vê alguma coisa. Você nunca considerou, talvez, que ouvir alguma coisa também é um sonho, só que não um sonho visual, um sonho auditivo, aquilo que a gente chama de clareaudiência. Então você teve um sonho, só que foi um sonho auditivo. Você ouviu vozes, você teve uma mensagem sonora durante o sonho, mas como não teve visão nenhuma, que é um dos 5 sentidos, você não acha que aquilo é um sonho. Ou você teve alguma sensação durante o sonho, sensação tátil, ou você acordou com algum cheiro, e isso também é um sonho, só que é um sonho que está priorizando outros estímulos sensoriais que não a visão. E se você considerar que apenas a impressão da visão é sonho e as outras impressões não são sonho, você está perdendo aí 4 sentidos extremamente importantes no processo de sonho. Você sonha com a visão, sim, que é o sonho que a maioria das pessoas conhece, mas você também tem sonhos auditivos, sonhos olfativos, sonhos palativos. Às vezes você acorda com gosto ruim na boca, ou você tem uma sensação de sabor diferente. Foi um sonho, só que foi um sonho diferente de um sonho de visão. Mas considere que você sempre está sonhando, e isso é o suficiente para que você comece o processo de projeção. Então, vamos catalogar aqui, para que você possa entender como essa técnica vai funcionar, 3 tipos de sonhos. O primeiro sonho, o sonho do observador. O segundo sonho, o sonho do participante. O terceiro sonho, a viagem astral, a projeção da consciência propriamente dita. Quando é uma coisa e quando é outra coisa? Vamos ver, vamos descobrir isso agora. O primeiro tipo de sonho é aquele sonho onde você assiste ou você assiste as pessoas interagindo, acontecendo, fazendo alguma coisa. Você até pode sonhar com você mesmo,
mas não é você aqui acontecendo no sonho. Você vê você interagindo naquela situação. Esse é um tipo de sonho muito precioso. Quando você tiver este tipo de sonho, que é chamado sonho do observador, você deve levar isso muito a sério, porque se trata de um sonho que está trazendo algum aviso para você. São os chamados presságios. Ou você nem sonha com você, você sonha com outras pessoas, vê de repente algum acidente acontecendo. Então aquele sonho é um aviso para que você faça algo ou comunique àquela pessoa dela evitar determinada ação, ou dela evitar ir para determinado lugar. É um sonho premonitório. Todas as vezes que você sonha e você vê as coisas acontecendo fora de você, trata-se de um sonho extremamente importante. Por isso que eu escrevi na tela que não existe sonhos ruins. Às vezes você tem a visão de um acidente com uma pessoa. Existe uma grande chance de ser um sonho premonitório. O que você deve fazer? Entrar em pânico, acordar desesperado? Não. Deve se acalmar e tentar entrar em contato com a pessoa e delinear para ela aquela situação, para que ela tome as devidas precauções e acredite. Se você tem sonhos premonitórios, não é porque aquilo vai acontecer. Será que você já pensou nisso? Se você tem sonhos premonitórios, isso é uma ajuda da espiritualidade para que aquilo não aconteça. Você está tendo este aviso exatamente para evitar aquela situação. Você não está tendo aquele sonho ruim, por isso que eu escrevi, não existem sonhos ruins. Você não está tendo aquele sonho ruim para que aquilo fique torturando a sua cabeça. Você está tendo aquele aviso para evitar que aquela situação se manifeste no plano real. Esse é um primeiro tipo de sonho. O segundo tipo de sonho é o sonho participante. É quando você está dentro do sonho, e normalmente estes sonhos não são muito agradáveis, mas de novo volta à condição que não existem sonhos ruins. É quando você está passando por um sonho e você de repente está sendo perseguido, ou está sendo atacado, ou você sofre alguma lesão, ou alguém bate em você, ou você sofre algum acidente no sonho, mas isso está acontecendo, você está dentro do sonho, você não está assistindo o sonho, você está acontecendo dentro do sonho. E o que esse sonho representa? Representa que alguma coisa na sua vida não está legal e que você precisa fazer alguma coisa para mudar. De repente, alguma atitude que você tomou inadequada, de repente, alguma decisão errada que você tomou e você precisa voltar atrás. De repente, alguma escolha que você fez e aquela não será a melhor escolha. Então você tem sonhos de coisas ruins acontecendo com você. Por quê? Porque coisas ruins já estão acontecendo. O plano astral é muito mais rápido do que o plano físico. Se você numa projeção de consciência pensar em Paris, em questão de milésimos de segundos, você já está lá na Torre Eiffel. Agora, se você fosse no plano físico, levaria horas para você tomar um avião e chegar até lá. E em se tratando das consequências das nossas ações, a mesma coisa. Então, o plano astral, quando você tem resultados ruins acontecendo com você, o sonho de que você foi lesionado, o sonho de que você sofreu um acidente, o sonho de que você está de alguma forma sendo prejudicado e você está sofrendo aquilo, é porque você tomou alguma atitude, alguma escolha, alguma decisão e o plano astral já está antecipando consciências ruins para você. Consequências que não são necessariamente aquelas que você sonhou, mas o seu corpo astral está então já se sentindo desconfortável. É sinal de que você deve rever as suas ações e fazer alguma modificação na sua vida. Então, esse é um segundo tipo de sonho. E o terceiro tipo de sonho é aquele que nós vamos chamar, de fato, de projeção da consciência, de projeção astral ou de viagem astral. Esse terceiro tipo de sonho é o sonho onde você está no seu corpo e a sua consciência, então, vai se desdobrar, a sua consciência vai sair de seu corpo e vai fazer uma viagem, vai fazer uma expedição fora de seu corpo. Como é que você consegue diferenciar o sonho do tipo número 2 com o sonho do tipo número 3? Porque são muito parecidos. A diferença é, se você estiver, por exemplo,
Vamos pegar um sonho, estou querendo uma coisa agora bem imediata. Você sonha que um carro está atropelando você ou que um carro vai atropelar você. Se neste sonho você é capaz de falar para o carro, pare, né? Eu já aprendi a lição que eu tinha que aprender. Eu entendi que tem alguma coisa errada na minha vida e agora assim que eu acordar eu vou tomar as devidas providências. Ou seja, você consegue interagir com o sonho e consegue então manipular o seu sonho, é sinal de que se trata de um sonho número 2. Ou seja, é um sonho de aviso, é um sonho ou do tipo premonitório, ou um sonho que dá um sinal de que algo deve ser corrigido. Na verdade, esse sonho é como se fosse uma metáfora mostrando que você deve fazer alguma coisa. Mas, se você estiver na rua sonhando e você não consegue parar um carro, é sinal de que aquele carro realmente existe e que você se projetou. Por exemplo, estou aqui na cidade de Campinas, você está lá no meio da Avenida Francisco Glicério e você pode até falar para o carro, pare, o carro não vai parar, ele vai atravessar você, vai atravessar o seu corpo astral, a realidade continua acontecendo normalmente e você não consegue interferir nela. Por quê? Porque é a realidade tal como ela é. Então, nesse caso, se trata de uma projeção da consciência. Você consegue acessar essa realidade, você consegue interagir com ela, mas você não consegue modificá-la. Por quê? A realidade está acontecendo independentemente da sua vontade. O que você pode fazer, numa sensação de desagrado, quando você está desconfortável, é dar um comando ativo, como eu vou ensinar para você, e retornar ao seu corpo físico. Isso você pode fazer, mas você não pode modificar uma realidade física porque ela está acontecendo de fato. Então, essa é a diferença principal entre um sonho do tipo número 2, onde você está participando de um sonho, e um sonho do tipo número 3, onde a viagem astral, propriamente dita, está acontecendo. E por que aqui, então, você acha que não consegue fazer viagem astral, projeção da consciência, se eu disse para você agora há pouco que você, todas as noites, você sempre está sonhando e, consequentemente, você sempre está fazendo uma projeção astral? O seu problema na projeção da consciência é que você não se lembra da viagem. Você não se lembra da viagem astral por 2 motivos. O primeiro é que não está tendo sono suficiente. Talvez você anda dormindo muito mal. Então você não consegue se recordar destes sonhos lúcidos, desses momentos de projeção. Então precisa readequar as suas horas de sono. E o segundo motivo é que talvez você está indo para a cama com muitos problemas, ou você acabou de assistir um filme, né, um filme de ação, aí você desliga a televisão e vai dormir, né? Sua mente está muito agitada, sua mente está muito tumultuada, e isso vai fazer também que você caia no esquecimento das suas experiências com projeção astral. A melhor coisa que você pode fazer é regular as suas horas de sono, ter pelo menos 8 horas de sono. Algumas pessoas, de repente, precisam até mais, talvez 10 horas, mas 8 horas de sono é um tempo adequado. E antes de dormir, você ouvir uma música de relaxamento, ou fazer um próprio relaxamento. Eu com a Pâmela, que nós fazemos em casa muitas vezes fazemos isso. Antes de dormir, nós nos deitamos em colchões, então colocamos uma música propícia, né, para uma projeção da consciência, uma música de relaxamento, uma música muito calma, e planejamos então um exercício de relaxamento antes, de 15 minutos, de 20 minutos, de meia hora, e só então vamos para a cama dormir, para que então a nossa mente esteja liberada para fazer exercícios de projeção de consciência. Isso é uma coisa importante que você pode fazer. E eu queria que você prestasse bastante atenção neste gráfico que eu preparei para ti. Essa barra que está pintada de amarelo, azul e vermelho, essa barra é uma linha do tempo. Então considere as horas de sono. Aquele pontinho amarelo é quando você começa a dormir. É chamado de estado hipnógeno. É quando você coloca a cabeça no travesseiro, fecha os olhos, e aí, dependendo da pessoa, você leva 5, 10, 15 minutos para pegar no sono. Se você tem insônia, leva um tempo muito maior. Não vamos falar disso hoje. Um sono normal, você põe a cabeça no travesseiro. Normalmente, uma pessoa normal, em 5 minutos, ela já está dormindo. Então,
esse pontinho amarelo, nesta linha do tempo que está percorrendo aí a tela, esse pontinho amarelo, nessa linha do tempo, é os 5 minutos de sono iniciais. Muito bem. Uma vez que você dormiu, aí nessa linha do tempo, então, você agora começa esse tracejado azul, que são 90 a 100 minutos, ou seja, 1h30 aproximadamente, você está naquilo que nós chamamos de estado alfa. Esse estado alfa, que são a primeira 1h30 de seu estado de sono, ele é extremamente favorável para a projeção astral. Depois, passado de 90 a 100 minutos, aí vem um pontinho de cor vermelha, são 5 a 10 minutos que você está naquilo que a neurociência chama de estado delta. É onde acontece o REM, Rapid Eye Movement, que é quando seus olhos, você está dormindo e fica, se uma pessoa estiver olhando você dormindo, parece que você está tendo um pesadelo, porque de olhos fechados percebe-se claramente, nitidamente, uma oscilação nos olhos. Então, é a sigla americana, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Nesse estado delta, você tem sonhos muito agitados. Ou você não está sonhando nada, varia muito de pessoa para pessoa. Mas o fato é que aí a projeção astral não acontece. Depois, passado mais um tempo, 5, 10 minutos, você entra de novo em estado alfa, mais 90 a 100 minutos. Depois você entra de novo em estado delta por 5, 10 minutos. Depois, mais 90 a 100 minutos de estado alfa, depois mais 5 minutos de estado delta, sucessivamente até acabar as suas horas de sono. E por que esse gráfico é importante? Porque já foram feitas várias experiências sobre estudos realizados, inclusive em universidades, de se descobrir o fenômeno da projeção astral, da projeção da consciência. E o que se descobriu é uma coisa importante que você deve saber. Se você esperar até o dia seguinte, quando você se acorda, para se lembrar da sua projeção astral, as chances de se lembrar são muito poucas, porque você não está treinado para se lembrar de seus sonhos. Num nível mais avançado, em breve eu estarei dando um curso de projeção da consciência, você terá outras técnicas de projeção astral, de viagem astral, que você poderá fazê-las sem necessariamente ter que fazer isso durante o seu sono. Mas, fazer a viagem astral durante o sono é uma coisa muito inteligente. Por quê? Porque você vai estar dormindo, ao mesmo tempo aproveitando esse seu tempo para fazer exercícios de autoconhecimento ou exercícios espirituais, e é um bom tempo que você tem disponível para trabalhar a sua consciência. Então se descobriu o seguinte, que se você acordar após 90 a 100 minutos, ou seja, após 1 hora, 1h30, após ter dormido, e aí você pega um caderno e começa a anotar as suas experiências de projeção, você vai se lembrar de algumas coisas, mas pouco. Porém, se você acordar após o segundo momento de estado alfa, e isso vai dar uma média de 3 horas aproximadamente, então você dorme e você está fazendo um experimento, por exemplo, ou você mesmo faz a experiência com você coloca um despertador baixo para não ter aquele acordar abrupto, né? E você acorda após 3 horas de sonho e você começa a escrever, as chances de você lembrar os seus sonhos são muito maiores. Maiores do que qualquer outra parte de lembrança. Mais até mesmo do que se você acordasse de manhã para escrever aquilo que você sonhou. Então a hora mais propícia para se lembrar de suas projeções de consciência são após 3 horas de sono. Pode acontecer, porque esse gráfico ele não pode ser visto assim de uma forma muito sistemática, algumas pessoas levem um tempo maior para entrar em estado alfa, algumas pessoas levam um tempo menor. Se você colocar o despertador, por exemplo, você não precisa fazer isso, ok? Você pode acordar na manhã seguinte, é um outro jeito de fazer. Eu estou desmembrando aqui a técnica para que você tenha várias opções. Se você quiser fazer essa forma mais científica, de ter a projeção astral, você põe o despertador para tocar 3 horas após o seu sono. Se você acordar muito agitado, é sinal de que você acordou no estado delta. Então você deve colocar o despertador para tocar um pouquinho antes
ou um pouquinho depois, porque a melhor forma de se acordar é acordar em alfa. Se você acorda no estado alfa, as suas chances de se lembrar de seu sonho são muito maiores. Você pode fazer isso, ou você pode deixar um caderno na cabeceira de sua cama e se habituar a escrever as suas experiências de sonho assim que você acorda. O que vai acontecer? O fato é que a projeção da consciência, ela é um fenômeno que você precisa acostumar-se a rememorar o que acontece. Que você faz projeção da consciência sempre, você faz. O problema, como já foi dito no slide anterior, é que você não se recorda dessas projeções. Então não é que você não faz a viagem astral. O problema é que você não se lembra da viagem astral. Por viagem astral, entenda aquela experiência consciente de percorrer outros lugares, de estar em contato com outras pessoas, talvez pessoas no plano físico, talvez pessoas no plano espiritual. O fato é que pela projeção astral, você pode, por exemplo, alcançar esferas espirituais nunca imaginadas. Você pode ter contato com seus mentores, se você quiser chamar de anjos da guarda. Você pode ter contatos com pessoas que já partiram desta vida e estão num plano astral. Você pode ter contato com outros lugares, com outras esferas e assim por diante. E aí estão 5 regras para que você faça uma projeção astral que funcione. A primeira, ter um sono adequado, conforme já foi dito. Se você dormir mal, se você está cansado, se você tem poucas horas de sono, você não vai conseguir. Segundo, deixar as suas preocupações para trás. Aliás, deixar a sua cabeça livre, solta, leve. Se você assistir um filme muito agitado e já vai dormir, isso não vai ajudar em nada a ter uma boa projeção astral. Se você dorme pensando em problemas, também isso não é favorável. Então, é a regra número 3. Você precisa acalmar-se antes de dormir. É estranho isso, mas talvez seja o seu caso. Isso até é uma regra de saúde. Muitas pessoas dormem tensas, Dormem assim, todas fechadas, às vezes com o maxilar travado. E você, para dormir, você precisa soltar o seu corpo, fazer um relaxamento. Não é só deitar na cama e dormir do jeito que foi. Não, você solta o corpo, fecha os olhos, faz uma respiração, vai fazendo um relaxamento para ter um sono de qualidade. Isso é fundamental. A hora que você se deitar na cama hoje, lembre-se disso. Não é simplesmente deitar na cama e dormir. Precisa relaxar o corpo para que a qualidade do seu sono seja melhor. Quarto, ter um horário regular de ir para a cama. Sim, porque se você dorme um dia 11 da noite, no outro dia você dorme meia-noite, aí no outro dia você dorme 9 da noite, aí no outro dia você dorme 3 da manhã, você não vai conseguir executar essa técnica. Tem que ter uma regularidade. A técnica funciona, a técnica de se lembrar da sua projeção de consciência, sim, mas você precisa fazer do jeito certo, senão não vai funcionar. E despertar no tempo correto para as anotações. Se você quiser ser um cientista da projeção astral, você programa um despertadorzinho, um despertador baixo. Se o seu despertador for muito alto, coloque uma toalha em cima para abafar o som, para despertar após 3 horas de sono. E aí você anota. Ou então, se você não quiser fazer isso, anote assim que acordar na manhã seguinte. Eu, particularmente, acordo no automático. Normalmente, quando dá 3 horas da manhã, eu acordo normalmente e aí já faço essa rememoração espontaneamente. Não preciso mais do despertador devido à prática. Mas você pode começar com o despertador. O fato é que uma coisa importante de você considerar: a projeção acontece sempre. O seu esforço, então, não é se perguntar o que eu tenho que fazer para conseguir fazer viagem astral. Você viu como é fácil? Você não precisa fazer nada, porque todas as noites você já está fazendo viagem astral. O ponto aqui é começar a desenvolver a consciência enquanto você está fazendo a viagem astral e em seguida se recordar da viagem astral que você já fez. Não é exagero da minha parte dizer o seguinte, que, de fato, não existe técnica para projeção astral. O que existe é treinamento para você se recordar das projeções astrais que faz todas as noites quando você dorme. Claro,
Nós podemos criar técnicas de projeção astral para outros momentos quando você não está dormindo. Técnicas para quando você está meditando, ou técnicas de projeção de exercícios mesmos que você faz induzidos para criar uma projeção de consciência num momento muito específico. Mas isso é uma outra conversa. Como se trata de uma primeira apresentação, de uma primeira palestra que talvez você esteja ouvindo sobre esse tema, nós vamos devagar. Então nós vamos pelo caminho mais fácil. Nós vamos então mostrar para você que você já faz a projeção e seu trabalho consiste em se recordar desta projeção que acontece todas as noites. E você vai ficar maravilhado, você vai se surpreender quando começar a perceber que, de fato, na medida em que você começa a tomar nota, e isso precisa ser feito com disciplina. Claro que não é na primeira noite, nem na segunda, nem na terceira. Olha, boas recordações começam a surgir para você a partir de uma semana de treino. Ou seja, você deita com seu caderno ali de cabeceira, papel e caneta na mão, e ao acordar você anota o que vier na cabeça, no segundo dia anota, no terceiro dia anota. Quando você começa a adquirir esse hábito, aí, meu amigo, minha amiga, você vai ficar espantado com a quantidade de informações que começam a surgir para você, porque você está criando o hábito de se lembrar de suas viagens astrais. Para concluir essa apresentação, fica aí o meu convite do curso de projeção astral oferecido pela Unidarma. Eu vou estar iniciando esse curso de projeção astral no dia 5 de maio, será às quartas-feiras, serão 4 quartas-feiras seguidas desse curso de projeção astral, que vai além dessa apresentação de hoje. Hoje eu ensinei para você como ter acesso à viagem astral a partir do sonho. Então neste curso de projeção astral, eu vou aprofundar algumas técnicas mais específicas, vou ensinar como fazer a projeção astral a partir da meditação, e vou ensinar a fazer a projeção astral a partir de técnicas específicas de projeção com você acordado. Isso também é possível. Como é a primeira vez que você está ouvindo o tema, ou a primeira vez que estamos falando sobre esse tema, o melhor método para você começar, sem dúvida nenhuma, é a rememoração dos sonhos em viagem astral. Mas depois você pode aprofundar isso. Como é que você faz para participar desse curso? Você deve entrar no site da Unidarma, www.unidarma.org, deve se cadastrar como aluno. Para se cadastrar como aluno, você entra nesse site, o cadastro é gratuito, você não paga nada por isso. E depois, você será convidado a fazer uma assinatura como aluno. Como funciona essa assinatura? Da mesma forma que você pode assinar uma revista, sei lá, você gosta de uma revista de semanal, e você entra na editora, você faz a assinatura daquela revista, e aí toda semana você recebe na sua casa essa revista, ou você assina um jornal, aí todos os dias entregam um jornal da sua casa, você faz a assinatura dos cursos da Unidarma. Você pode fazer uma assinatura de mensalista, ou seja, todos os meses você paga. Você pode pagar uma trimestralidade, uma semestralidade ou uma anuidade. Você escolhe o que fica melhor para você. O preço dessa assinatura é extremamente baixo, é muito mais acessível do que você possa imaginar. Eu deixo para que você entre no site unidarma.org. Você faz a assinatura dos cursos da Unidarma e durante o período de assinatura você pode participar de todos os cursos e palestras oferecidas pela Unidarma. Essa foi uma forma bastante simples que eu encontrei, porque no passado nós cobrávamos por cursos. Então, se eu dava um curso X, você pagava por aquele curso. Aí eu dava um curso Y, eu pagava por aquele curso. Mas isso complicava para algumas pessoas e encarecia o processo também. A ideia do projeto da Unidarma é você ter todos os meses pelo menos 2 cursos e pelo menos 2 palestras. Cursos, ou seja, acontece todas as semanas com aquela frequência, e aí você vai ter a apostila, os áudios, os vídeos, e o curso é dado da mesma maneira como eu estou dando agora. Assim como você está me vendo, está vendo o slide, você vai ter esse material e também terá as apostilas dos cursos. Trata-se então de um trabalho completo, onde você vai poder estudar em casa e vai poder tirar todas as suas dúvidas. Nós vamos usar o bate-papo de texto para que durante o período das aulas você vá fazendo suas perguntas, e então você pode ter essa formação
que, a meu entender, é um curso que eu preparei com todo carinho. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Então está aí o convite.